Sabe aquela frase, aquilo que não nos mata, nos fortalece? Pois é, se a situação difícil que você passou ou está passando não te matou, você está vivo aqui assistindo esse vídeo, então você vai sair fortalecido e muito melhor dessa situação. É isso que essa frase está dizendo. E o filme de hoje, que nós vamos falar hoje, ele fala muito sobre este assunto. Tem muitas lições sobre isso e muito mais para nós. Por isso eu te convido, fique comigo até o final deste vídeo. Olá, pessoas lindas e abençoadas. Sejam muito bem-vindas ao meu canal Denise Fama. Já deixo meu agradecimento aqui a você que tem compartilhado, você que tem curtido, você que tem comentado nos meus vídeos. Deus te abençoe e se inscreva. Já se inscreva, se não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like para fortalecer o meu canal. Já peço desculpas também pela minha voz. O vírus da gripe me pegou e a voz ficou um pouco ruim. Então me perdoe pela voz estar um pouco fanhosa, um pouco rouca, mas já melhora. Bem, o filme que eu quero falar hoje se chama Miss Potter. E este filme está disponível lá na Netflix. Este filme conta a história de uma moça inglesa chamada Beatrice Potter. Essa jovem, ela foi uma grande escritora inglesa, escritora de livros infantis. Inclusive tem um filme infantil, que é esse aqui, ó, chamado Pedro Coelho, que é baseado nos livros dela. Então a Beatrice Potter, ela escreveu vários livros infantis e deixou um lindo legado sobre isso, mas não só sobre isso. Então vamos falar um pouquinho da sinopse do filme. Bom, o filme conta a história então da Beatriz, que era uma jovem que desde pequenininha, desde os seus 9 anos de idade, ela sempre ia passar as férias na fazenda ou no sítio da sua família. Então lá tinha muitos bichinhos e ela amava conviver com aqueles bichinhos e todo tipo de bichinho, ela sempre estava perto, ela sempre amou animais e ela começou a desenhar aqueles bichinhos que ela via ali no campo e começou a escrever historinhas relacionadas com ele, desde pequenininha. Então ela escrevia, guardava aqueles rascunhos e ela foi crescendo e se tornando uma pessoa assim, amante da literatura, de escrever, de desenhar. E é interessante que no filme tem até algumas animações sobre os bichinhos. Quando você vê essa parte no filme, parece até que é um filme meio infantil, mas não é, tá? É uma ilustração do filme que deixa o filme bem fofo, por sinal. Mas é um filme que tem uma história forte, uma história linda. A biografia da Beatriz é maravilhosa e você tem que assistir esse filme. Mas a Beatriz então cresce, se torna uma adulta, mas como ela vivia numa época em que as mulheres elas eram preparadas para se casarem, a família dela tinha essa noção também, ela tinha que casar com um aristocrata ou alguém muito importante e ter uma família, não que seja errado uma mulher se casar e se dedicar à sua família. Isso é ótimo, isso é muito legal, mas não era o desejo da Beatriz. A Beatriz queria ser escritora, mas a mãe dela, principalmente a mãe dela, falava, não, Beatriz, você tem que arranjar um bom casamento e ser uma boa dona de casa, uma boa esposa e uma boa mãe. Mas não era o desejo do coração dela. Então ela ficava ali naquela luta com a mãe, porque ela queria realizar o seu sonho, que era ser uma escritora. E aos 30 e poucos anos, talvez 36 anos, se não me engano, a Beatriz falou, não, eu vou correr atrás. E ela começou a ir atrás de várias editoras para lançar o seu livro. Ela tinha já um livro escrito e tinha já alguns personagens formados para escrever mais livros. E ela foi atrás das editoras e as portas sempre se fechavam. Até que um grupo de editores falou assim, bem, essa moça está atormentando a nossa vida. Vive aqui pedindo para a gente editar um livro dela. Para a gente lançar um livro dela. E estes editores, eles tinham um irmão que era sócio também da editora, mas o irmão, eles achavam o irmão meio sem noção. E a mãe falou, olha, a mãe desses homens, né? Vocês têm que colocar o seu irmão também, aí, colocar ele, né, na editora, para o trabalho, né? Então eles pensaram assim, vamos fazer o seguinte, já que essa moça, que tem esse livro chato, fica nos atormentando, e a gente tem um irmão que também é um sem noção, vamos colocar o nosso irmão para tratar com ela, e se o livro for um fiasco, a gente vai falar para nossa mãe, a culpa não é nossa, a culpa é do nosso irmão. Se der certo, tanto faz, melhor para todos nós. E se ele rejeitar o livro dela,
a culpa também não é nossa. Então eles uniram o útil ao agradável, que convinha a eles, é óbvio. Então a Beatriz foi tratar diretamente com esse rapaz, que era um dos sócios dessa editora, mas ele não tinha muita noção, só que ele amou o livro dela e resolveu editar o livro dela, o primeiro livro dela, que é As Histórias de Pedro Coelho. E então eles começaram ali a tratar e o livro dela começou a dar muito certo. E ali surgiu entre os dois também um romance, os dois se apaixonaram. E a Beatriz resolveu então que ela achou a pessoa certa, porque a mãe dela sempre apresentava uns tipos para se casar com ela que não tinha jeito, né? Não dava certo. Mas ali ela se apaixonou por aquele rapaz e começou a querer se casar com ele. E ela falou para os pais dela, e os pais dela falaram, mas esse cara, ele só é sócio de uma editora, ele não é um aristocrata, um grande empresário, um homem bem-sucedido, alguém da monarquia, ele não tem nenhum título. Poxa, será? Vamos pensar. Beatriz, pense durante 3 meses. E aí, ela vai para o campo, enquanto isso, para pensar nessa situação. E aí acontece uma situação, estando ela lá no campo, que muda totalmente a vida da Beatriz. E eu não vou falar mais nada, porque o que eu tô falando aqui é só a sinopse mesmo, tá? A história tem muita coisa envolvente, tem muita coisa legal. E você tem que assistir esse filme. É muito bom. É um filme bem leve, é um filme que é um drama, sim, mas é um drama leve, é uma história contada com uma leveza, com um pouco de poesia, é um filme lindíssimo, que você pode assistir com toda a sua família, tá? Mas não é um filme infantil, mas as crianças podem assistir também, que vai ser legal. Não tem nada que uma criança não possa assistir neste filme. Bem, o que então acontece depois dessa situação na vida da Beatriz? E aí que vem as nossas lições, as lições que eu aprendi, e creio que você também vai poder absorver muita coisa deste filme. Bem, vamos lá para as lições então. A Beatriz passa por uma situação que, aquilo que eu falei no começo deste vídeo, era para matar, sabe? Era para destruir, era para deixar ela lá embaixo, era para deixar ela acabada, deprimida, sabe? Alguém que não quer mais saber de nada. Era isso que poderia ter acontecido com a Beatriz. E como diz a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, eu vou ler com vocês. Fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos abatidos, porém não destruídos. E esse último pedacinho aqui do versículo 9 tem muito a ver com a história da Beatriz. Somos abatidos, porém não destruídos. Aquilo que não me mata, me fortalece, me faz ir além, me faz melhor. E tem essa lição no filme. Se você está passando por uma situação que tem te abatido, tem te jogado lá embaixo, sabe? Você fala, não sei se eu vou me levantar nessa situação. Eu estou muito deprimido, eu estou muito abatido, eu estou me sentindo realmente no fundo do poço. Eu estou me sentindo muito triste. Levante-se. Eu sei que tem um período realmente de que quando acontece algo ruim na nossa vida, algo que nos abala, tem um período que você tem que digerir tudo aquilo. Mas passou essa fase, levanta. Levanta a sua cabeça. E a Beatriz teve alguém que foi lá e falou: Beatriz, vamos? E sei que Deus vai colocar na sua vida alguém que vai falar: vamos levantar, porque tem coisas maiores. E a Beatriz, ela achou que era algo que ela tinha que fazer, mas Deus tinha algo maior. E a segunda lição é sobre isso. Que às vezes nós achamos, a nossa vida é isso aqui, ó. É isso aqui que vai me fazer feliz. E a Beatriz falou, olha, eu vou me casar com o fulano de tal, eu já tô com os livros lançados, eu vou me tornar uma grande escritora, uma boa escritora. Talvez ela não almejava ser tão grande assim, mas uma boa escritora. E tá tudo bem, mas não era isso que Deus tinha para ela. Deus tinha algo maior para ela, assim como Deus tem algo maior para você. Porque uma das maiores alegrias do ser humano é bom, traz felicidade realmente você ter um bom casamento, você ter filhos, realmente você ter uma família legal, você ter uma casa dos seus sonhos, você fazer a viagem dos seus sonhos. Isso traz muitas alegrias para a nossa vida, é verdade. Mas a verdadeira felicidade está em deixar coisas, deixar um legado que vai impactar a vida das pessoas, que vai abençoar a vida das pessoas, que vai ajudar outras pessoas, mesmo depois que você se for. A Beatriz já morreu há muitos anos,
mas ela deixou um legado que até hoje influencia muitas crianças ao redor do mundo. Aliás, não só na literatura, ela deixou uma outra coisa também que impactou e melhorou e mudou a vida de muita gente, mas eu não vou falar para não estragar a surpresa do filme. Então a Beatriz, ela não foi só uma escritora, ela foi além disso. Mas por quê? Porque ela realmente se deixou conduzir pelos planos certos na vida dela. E tem um outro versículo que eu também quero citar que fala sobre isso. Provérbios 16, versículo 1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, às vezes você está procurando que, eu quero isso na minha vida. Só que isso vão ser coisas passageiras. Mas Deus tem coisas maiores para você. Tem coisas que você vai deixar para muito além. Coisas que isso, quando a gente faz algo que impacta, que faz bem para os outros, isso traz a verdadeira felicidade no nosso coração. E a Beatriz descobriu isso. Ela achou, a minha vida é até aqui, minha missão é aqui, as coisas que eu tenho que fazer é até esse limite, mas Deus tinha muito mais. E Deus tem muito mais para você também. Ah, mas eu não sou ninguém. A Beatriz não era ninguém, era uma jovem inglesa que estava lá, solteirona. Esse era o título que todo mundo falava. E a solteirona, filha da fulano de tal. Mas ela realmente se deixou levar por um sonho, mas também deixou que os sonhos de Deus, apesar que o filme não vai falar de Deus, não é um filme cristão, mas os sonhos de Deus se realizaram na vida dela. Deus vai realizar seus sonhos, mas Ele também quer realizar os sonhos dele em você. Pense nisso. Bom, essas são as lições deste filme. E eu indico aqui, assista Miss Potter. Você vai aprender muitas coisas e esse filme vai aquecer o teu coração. Bom, deixo na indicação também, deixo mais indicações de filmes também na descrição deste vídeo. E que Deus abençoe muito, é o que eu te peço. Eu sempre peço. Deus abençoe muito você e a sua família. Beijão no seu coração. Fica com Deus.